Olá, vamos começar mais um bate-papo aqui no canal Chico Alves. A gente traz um debate sempre sobre política e sobre o Brasil, mas não necessariamente aquela política de Brasília, engravatada, mas a política que se faz no dia a dia, nas ruas, na vida das pessoas, né? E para falar sobre um tema que está gerando muita discussão nas redes sociais, e na academia, né? Nas redações também. A gente convidou, com muito prazer, ele aceitou, no meio da agenda corrida, o Frei Davi Raimundo dos Santos, o Frei franciscano, que é muito reconhecido pela luta pelas cotas do CAFRO, que tantas oportunidades traz para o povo negro. Tudo bem, Davi? Tudo bem, para mim é uma alegria estar com vocês, participantes desse canal, e entendo que esse debate é oportuno, necessário e precisa ampliar. Ótimo, vamos em frente então, vamos mergulhar nesse debate. Antes de começar, antes da primeira pergunta, eu vou lembrar você o pedido de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo para fazer o conteúdo circular. Frei, o grande debate em torno de um artigo que saiu na Folha de São Paulo, do antropólogo Antônio Risério, né? E gerou uma reação enorme. Eu, inclusive, fiz um artigo, né, sobre isso, rebatendo o artigo do Risério, né, mas em outro patamar. Ele é acadêmico, jornalista, né, mas o ponto dele, o ponto que causou maior discussão e maior reação foi ele ter falado que existe agora, a sociedade brasileira estaria copiando o modelo americano de combate ao racismo, e esse movimento que ele identifica criando um neorracismo identitário, é o que ele diz. Isso, em outras palavras, nada mais é do que o tal do racismo reverso. Tem muita gente que repete esse conceito achando que pode haver o racismo do negro em relação ao branco. Ele fala, o Risério fala de dois conceitos que criaram muita discussão: o neorracismo identitário, que o movimento identitário estaria criando esse novo racismo, e o supremacismo negro, que o negro estaria tomando conta de algumas discussões, de algumas áreas e tal. No artigo que eu escrevi para rebatê-lo, eu disse que, por enquanto, a supremacia negra só se vê em áreas onde não há esgoto, a maioria negra, na população carcerária, a maioria negra, e em outras áreas onde o privilégio branco blindou quem é branco dessas tragédias diárias. Inclusive, numa outra área muito dramática, 75% das crianças que foram mortas em ações policiais aqui no Rio de Janeiro são negras. É nessa área trágica que a gente vê, infelizmente, a supremacia negra. Mas o Risério diz que existe um supremacismo negro. Então, vamos lá. Racismo reverso, que é ele cunhou o neorracismo identitário, mas, na verdade, é o racismo reverso. O que o senhor acha dessa proposição do Risério? Com certeza, ele está claramente a serviço de um projeto que é historicamente opressor, dá continuidade ao colonialismo, sistema capitalista e o sistema de domínio total econômico que está por trás de toda essa realidade. O nosso irmão Antônio Risério, ele, infelizmente, mais que ele não queira, ele está a serviço da manutenção da opressão. O fato de termos alguns irmãos negros e negras conseguindo quebrar essa bolha está incomodando. Agora, sabe, dizer que o que estamos fazendo, que é a posição firme da comunidade negra, isso é racismo reverso, é a mesma coisa de dizer que um escravo que sofre opressão, tortura do seu senhor, do seu opressor, do seu senhor, ele de repente resolve dar um murro no seu senhor. Ora, alguém de sã consciência vai dizer que ali
opressão reversa? Jamais. Isso é defesa do oprimido. Portanto, a defesa do oprimido precisa ser compreendida e assimilada pela classe dominante. A classe dominante tem dificuldade de entender a defesa, a reação do oprimido. Eu vou dar um exemplo. Em uma reunião com alunos da Educafro, brancos e negros, uma reunião de abertura do ano. Então, todos quase eram jovens e eram novos na presença na Educafro. Então, alguém trouxe uma revista que era de moda masculina negra. Revista de moda masculina negra. E aí um rapaz branco falou, pô, isso daí é racismo, essa revista, ela é totalmente desnecessária, porque você tem que fazer mudar a sociedade. Se você faz uma revista de moda negra e um branco que vê essa revista se sente que está sofrendo racismo, está excluindo o branco desse espaço. Então esse é racismo reverso. Isso então gerou um debate muito grande e que, portanto, mais uma vez, o racismo reverso é uma maneira de silenciar. Racismo reverso é mais um instrumento cruel da classe dominante de silenciar. Bom, essa é uma leitura sociológica imediata. Mas eu, Frei Davi e aí no Cafro, nesses 40 e tantos anos de existência, nós sempre conseguimos, a partir da polêmica, fazer o debate crescer. Em outras palavras, a estratégia da Educafro foi sempre essa: fazer do limão a limonada. Por exemplo, quando nos anos 2000 iniciamos a luta das cotas, Demetrio Magnoli, o nosso irmão lá da Globo, Ali Campbell, Ivone Magui, todos aqueles debates, eles eram pessoas que tinham proximidade, a Ivone principalmente tinha muita proximidade comigo, e depois disso ela me viu como inimigo. Por quê? Porque eu estava pedindo espaço para negro falar de negro. Ivone nos defendia enquanto era branca falando de negro. Quando nós, negros, pedimos a palavra, exigimos também ter palavra, a Ivone passou a dizer que estava acontecendo um racismo reverso, uma postura de discriminação contrária, porque estávamos não querendo a presença branca. Não é isto. Nós, negros, temos plena certeza do nosso acolhimento a todo branco consciente que sabe somar. Mas não queremos branco que venha fazer de nós senhorzinho e que venha dar uma de Princesa Isabel para nós. Não queremos branco que venha dar uma de Princesa Isabel em cima de nós. Agora, Frei, o senhor é muito aberto ao debate, participa de muitas discussões sobre esse tema, né? E o senhor já teve a oportunidade de cruzar num desses eventos com o Antônio Risério, em alguma mesa, diretamente, não? Não tive debate com ele ao vivo direto, acompanho as posições dele bastante polêmicas e nós entendemos que ele está a serviço, como já falei, de uma realidade. E aí eu não tenho dúvida que é muito estranho que em pleno início de 2002, quando o Congresso Nacional vai debater a lei de cotas para negros na universidade, lei essa que incomodou grande parte da classe dominante, eu não tenho dúvida que ele, consciente ou inconscientemente, está em dúvida dos opressores que não querem ver o povo negro ocupando lugar nas universidades e demais espaços que estamos lutando com determinação e muita consciência. Quer dizer, o senhor então supõe que e conclui, né, que esse movimento do Risério, inclusive essa polêmica, assinaturas em favor dele, pode fazer parte de um esforço para essa revisão da lei de cotas que vai acontecer agora em 2022, é isso? Eu desconfio que esse movimento e outros movimentos não vieram à toa em 2022. Não vieram à toa. Nós, negros, estamos, sim, tendo a coragem de ousar. Por exemplo, quando nós, negros, tivemos a ousadia de entrar no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que o Tribunal Superior Eleitoral discutisse
e denunciasse e enfrentasse o racismo dos partidos políticos, dos presidentes dos partidos políticos, que não queriam dividir a verba eleitoral com o povo negro. E nós pautamos isso, foi para votação, e o Tribunal Superior Eleitoral votou a favor, mas que esta verba só seria dividida nas eleições de 2022. E nós, de maneira ousada, intrépida e inesperada por muita gente, fomos contra o Tribunal Superior Eleitoral no Supremo Tribunal, no STF, no Supremo Tribunal Federal, pedindo ao Supremo, Supremo, olha, parabéns para o Tribunal Superior Eleitoral, que votou a favor, mas eles erraram em achar que o racismo só vai acontecer a partir de 2022. O racismo já está acontecendo. Então, não dá para dizer, alguém está matando. Não. Começar a matar só vai acontecer em 2022. Por isso eu vou agir lá. Não. Se está matando agora, a ação, o remédio tem que vir agora. Então, eu quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, porque ele abriu para o debate, e parabenizar mais ainda o STF, o Supremo Tribunal Federal, porque ele consertou o erro do Tribunal Superior Eleitoral e definiu que em 2020 já tinha que dividir a verba com a comunidade negra. Isso dali foi visto também por muitos como racismo reverso, porque me falaram assim, Frei Davi, isso é um absurdo de vocês. Essa conquista tem que ser natural. Eu perguntei ele o que é para ele natural. É a nossa submissão eterna? Não vamos querer se isso é natural, isso não é natural para Deus, não é natural para nós negros. Frei, estão esperando que seja natural há 500 anos, né? Isso mesmo, Chico. Mas, Frei, eu queria que o senhor explicasse para quem nos assiste o que vai ser essa revisão da lei de cotas, que muita gente não sabe ainda, não está informado, e seria bom que as pessoas soubessem, porque esse debate vai começar agora na imprensa. O que vai acontecer? A lei 12.711 de 2012, ela deu 10 anos para ser colocado em prática e, em seguida, fazer uma revisão. Só que, no artigo 6º e no artigo 7º, foi solicitado, foi definido que o MEC, Ministério da Educação, deveria apresentar aos deputados e senadores um estudo altamente qualificado com todas as universidades federais, mostrando como a lei se comportou, o que ela fez no cenário das universidades federais. Acontece que o Temer e Bolsonaro cortaram a verba para fazer essa pesquisa. Então, Temer cortou a verba e Bolsonaro cortou a verba e a pesquisa não foi feita. Com isso, então, a leitura da Educafro é que não tem nenhuma condição dos deputados e senadores fazerem nada, a não ser simplesmente renovar por mais 10 anos. Volto a dizer, para a Educafro, não tem condições do Senado e nem da Câmara fazer nada, a não ser renovar por mais 10 anos. E se, por acaso, eles tentarem fazer alguma coisa, vamos ao Supremo. Iremos ao Supremo. Porque aquela pesquisa que era pré-requisito para fazer essa avaliação não foi feita, é isso? Não foi nem iniciada e o dinheiro que estava reservado foi desviado por Bolsonaro para outras demandas. Então, nós entendemos que essa maldade do Bolsonaro, essa maldade do Temer, de tirar o dinheiro da pesquisa, comprometeu totalmente o trabalho, que nós mesmos queremos ver pesquisas sobre isso aí, porque nós estamos preocupados, porque não é possível uma lei bonita como aquela trazer um efeito bonito sem ter Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação. E o governo federal, que prometeu garantir Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação para negros e pobres que entraram pela lei de cotas, não aconteceu. E aí Frei Davi, não existe pesquisa, não fizeram pesquisa. A estimativa da Educafro é essa. Antes da pandemia, de cada 100 jovens negros que entraram por cota nas universidades, haviam abandonado humilhados, porque não conseguiram dar conta de morar e de comer. Então, tiveram que abandonar a faculdade e voltaram para suas comunidades, para suas favelas, totalmente quebrados e humilhados. É um crime da sociedade contra eles. Durante a pandemia, a estimativa da Educafro é que dobrou
o número de pessoas negras que abandonaram as universidades. Então, a minha leitura é que, para a lei de cotas funcionar com qualidade, o ideal será, assim que for feita a pesquisa, dobrar a percentagem. Por exemplo, lá na discussão da lei de cotas, a nossa defesa foi que, primeiro, perguntar de cada 100 brasileiros que terminam o ensino médio no Brasil, quantos terminam pela rede pública? E, para nós, essa é a cota que tem que ter. Se termina, e naquele ano, de cada 100 brasileiros, 86 terminavam o ensino médio pela rede pública. Então, nós exigimos lá que a nossa meta era ter cota de 86% para a rede pública e o equivalente a negros e pardos de cada estado onde estava a universidade. Infelizmente, apenas uma universidade do Brasil colocou em prática esse método. Pelo menos vão colocar em prática, e merece um estudo comparativo dela com outros. Foi a Universidade Federal da Fronteira Sul. Ela tem cotas na mesma percentagem de alunos que se formam na rede pública naquela região. E eu quero parabenizar e solicito aos pesquisadores que pesquisem essa realidade. Agora, Frei, qual é a data que está estabelecida para essa revisão? Tem uma data prevista, um mês? Como é que é Não, isso? a revisão deve acontecer, dado o ano, 2022, é o ano da revisão. Na 2022 ainda há a ser estabelecida uma data, né? É isso? Na verdade, não existe uma data, é um processo. A revisão é um processo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Estamos pressionando deputados e senadores solidários à causa, e nós já estamos com uma lei que já conseguimos fazer ela ser aprovada na virada do ano. Fizemos uma estratégia e conseguimos botar na mesa, e foi aprovada o caráter de urgência, urgentíssima, para uma lei de cotas, onde garante por mais 10 anos. Uhum. Então, a nossa estratégia está dando certo. Tá certo. Agora, um outro aspecto que o Risério colocou no artigo dele, e algumas pessoas comentam lateralmente, é o que ele diz, que ele chama de ele não usou esse termo, mas dá a ideia de um incentivo ao ódio do negro contra o branco, como se, outra coisa que eu escrevi no artigo recente, como se uma população que foi tão oprimida durante tanto tempo precisasse de alguma propaganda para ter ódio de um outro grupo social, né? Porque, por causa das falas incisivas, ele dá muitos exemplos dos Estados Unidos, né? Ele não tem muito exemplo no Brasil. Eu até digo que o movimento negro brasileiro é até pacífico demais. Nos Estados Unidos, o movimento negro é um pouco mais incisivo. Então, ele fala disso, um possível estímulo ao ódio por parte do movimento negro, por parte do movimento identitário. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Veja só, existe o racismo assumido e existe o racismo dissimulado. Então, nos Estados Unidos, aconteceu o racismo assumido. Os brancos estão de parabéns, porque foram sinceros. Somos racistas e vamos agir assim. Por exemplo, os católicos brancos norte-americanos falaram, somos racistas. Também os evangélicos brancos norte-americanos. Tanto os cristãos, tanto católico como evangélico norte-americano, falaram, nós somos racistas. E por isso, não queremos vocês negros rezando em nossa igreja branca. E aí, como vocês são pobres, vamos construir do lado uma igreja para vocês negros. E eles não fizeram isso. Os negros não podiam rezar na igreja de branco, eles criaram igrejas negras e pegaram os jovens negros e formaram com a cabeça deles, de brancos, para ser pastores lá. Então, o que aconteceu? O jovem branco se formou no seminário católico, se formou no seminário evangélico e foi colocado na igreja negra. Lá, então, o povo negro o envolveu e converteu esse pastor negro, converteu esse padre negro, e esse padre e esse pastor assumiram sua negritude. E aí, então, as igrejas negras que foram feitas para os brancos se sentirem confortáveis em seu racismo, passou a ser um espaço de resistência, consciência,
luta e empoderamento. Resistência, consciência, luta e empoderamento. No Brasil, onde o racismo foi cordial, o branco, a Igreja Católica, por exemplo, tinha lá, a igreja era arrumada, o banco dos fiéis, né? O padre lá na frente, primeiro conjunto de bancos era reservado aos fazendeiros ricos, o segundo grupo de bancos reservado aos brancos em geral, e os negros em pé, em volta, em pé do fundo da igreja. Essa era a composição geográfica e física, era o layout das igrejas católicas. E o padre fazia um discurso para agradar o senhor da fazenda. E um discurso que tornava o negro cada vez mais submisso. Então, a Igreja Católica foi um dos maiores instrumentos no Brasil de manipulação de consciências do povo negro. A Igreja Católica deve muito isso. A Igreja Católica é um dos instrumentos que mais mantém até hoje vivo e agindo o racismo estrutural. E aqui eu faço um apelo à nossa querida Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que faça um seminário nacional para discutir racismo estrutural na Igreja Católica, que é algo muito grave, e precisamos fazer a Igreja Católica sofrer positivamente uma limpeza. E quem vai ganhar é o Reino de Deus. Quem vai ganhar é a Igreja Católica. Brancos e negros vão ganhar e todos nós temos uma igreja mais autenticamente cristã. Mas, Frei, esse alegado incentivo ao ódio do negro contra o branco no movimento identitário, como é que sou? É verdade, eu acabei não completando a resposta. Veja só, eu mostrei que nos Estados Unidos o branco assume que é racista. No Brasil, o branco mente que ele não é racista, e ele é racista. Então, essa cordialidade branca do tempo colonial e essa cordialidade branca hoje manipula nossas mentes. De modo que hoje eu entendo que todo o processo de amadurecimento e empoderamento da comunidade negra vai gerar embates. Só que, para mim, são embates positivos. Eu vou dar um exemplo. Imagine um pêndulo. O pêndulo, a natureza dele é ficar equilibrado. Alguém pega esse pêndulo, amarra ele de um lado aqui. Vem alguém desamarra esse pêndulo. Ele não vai naturalmente vir e parar equilibrado. Esse pêndulo vai bater do outro lado. Vai ficar balançando até chegar ao equilíbrio. Então, brancos que estão vendo essa live, não se iludam. Nós, negros, para conquistar a liberdade e equilíbrio, vamos bater do outro lado. Só que a nossa pancada vai diminuindo na medida que vocês forem compreendendo e permitindo dividir o bolo. Assim que o bolo estiver dividido, vamos parar e vamos ter igualdade e equidade. Muito boa analogia, inclusive visual, né? Uma analogia, uma metáfora, inclusive visual. Agora, e a igualdade, inclusive, né, Frei, já que o senhor fez a crítica à Igreja Católica, é preciso ir em socorro também às religiões afro-brasileiras, né, que têm sofrido uma perseguição enorme aqui nas favelas do Rio de Janeiro e em outras áreas periféricas. Os terrenos têm sido invadidos, atacados por grupos armados, os ambientes destruídos. Isso é algo que deve ser denunciado o tempo todo, e a solidariedade de todos, mas entre os religiosos também é necessária, né? Aqui, com certeza, eu falo para vocês com muita dor no coração que um dos grandes culpados por isso chama-se Ministério Público, tanto o estadual como o federal. No Brasil inteiro, o Ministério Público tem sido omisso no combate a essas realidades. Caberia a ele ser firme nesse combate. Então, o Ministério Público toma conhecimento, registra e não leva adiante a detenção. Já saíram vários artigos, Jornal Dia, Jornal Extra, já mostrou vários artigos dando nome dos bois, dizendo como é que isso acontece. Tem o bonde de Cristo, tem os traficantes de Cristo, tem tudo bem explicado. Só falta o Ministério Público ser honesto com o povo negro e defender-nos, que é a missão sua. O Ministério Público ganha fortuna, é um dos salários maiores do Brasil, para defender a nós. E o Ministério Público continua omisso
fazem pequenas coisas com referência a essa questão do racismo contra as regiões afro, que não resulta em nada, porque cresce a cada dia a violência contra nossos irmãos das regiões de matriz africana. Agora, Frei, já que o senhor falou do Ministério Público, a Educafro é especialista em briga judicial, né? E estabelecer brigas e, ainda bem, ganhar muitas delas, né, na justiça. E em vários casos, assim, tem vários que a gente pode citar, inclusive a morte daquele rapaz lá no supermercado no Rio Grande do Sul, a Educafro estava junto, tem uma ação sobre racismo contra a XP Investimentos, uma foto que mostrava lá um número enorme de funcionários, aliás, todos brancos, né? Não tinha um negro, né? E aí a Educafro está questionando isso também, mas tem uma recente agora, né, que tem a ver com a Justiça de São Paulo. Como é que é? Exatamente. E eu quero partilhar com vocês a alegria e a dor. A alegria de dizer que, após 3 anos de luta ferrenha, conseguimos que o Conselho, luta ferrenha, abrimos um processo contra todos os presidentes dos tribunais de justiça do Brasil. Olha que ousadia. Abrimos um processo do Conselho Nacional de Justiça contra todos os presidentes dos tribunais de justiça estaduais. Qual era o argumento? Esses presidentes estão sendo praticando racismo estrutural, porque no concurso público, para serem administradores de cartório, teria que botar em prática a lei que determina 20% de cota para negro. E eles não estão fazendo isso. Por quê? Porque ali está o filé mignon da classe dominante. Cartório, olha, tem 2 maneiras de você ficar rico no Brasil. Primeiro, abrindo a boca de fumo. Segundo, ser dono de cartório. Então, portanto, nós entendemos que não pode continuar os cartórios sendo domínio de branco só. E nós, então, conseguimos, em maio do ano passado, que o ministro Fux, depois de muita pressão, depois de nossa reunião com cada conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, conseguimos aprovar por 10-0, por voto total a 0, a obrigatoriedade dos tribunais lançarem os próximos concursos com cota para negro. O primeiro tribunal que lançou o concurso foi Goiás. Nós colocamos lá 7 negros disputando a vaga na primeira fase. E 4 passaram para a segunda fase. De 7, mais da metade. É dificílimo um cursinho aí conseguir que mais da metade passe. E nós fizemos um cursinho preparatório. E mais da metade dos jovens que disputaram vaga para serem proprietários, para serem administradores de cartório em Goiás, passaram. Agora, o Tribunal de São Paulo também abriu cotas para abriu concurso e foi obrigado a botar cota para negro. Só que o edital desse concurso está cheio de armadilhas. Olha só. Quem quer prestar o concurso e tem dinheiro, tem 30 dias para se inscrever. Quem é pobre, quem é negro e não tem dinheiro, tem 2 dias para se inscrever. Olha que absurdo, gente. A isonomia foi ferida radicalmente. Segundo erro do tribunal, só pode pedir isenção quem mora no estado de São Paulo. Ora, o Tribunal de Justiça de São Paulo feriu o princípio federativo brasileiro. Qualquer pobre de qualquer lugar do Brasil tem o direito, sim, de pedir isenção e prestar o concurso para ser administrador de cartório em São Paulo. Bem, entramos hoje e eu acho que dentro de umas 3 horas vamos ter um resultado se ganhamos ou não esse embate contra o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E se viemos a ganhar daqui a algumas horas, a gente vai conseguir ampliar o prazo, que ontem o último dia de inscrição, vamos conseguir ampliar o prazo e vamos conseguir que negros do Brasil inteiro se inscrevam, não só negros que possam se inscrever, mas também negros pobres pedindo isenção. Estamos muito felizes porque a gente percebe que o processo foi bem amarrado
e tem chance de vitória. E depois, sabendo o resultado, como o vídeo já vai ter, a gente já não vai estar mais nesse vídeo, né? Eu vou colocar o resultado nos comentários. Você que está vendo o vídeo pode dar uma olhada depois, ficar curioso do resultado dessa briga jurídica que a Educafro está encampando, vai saber, porque eu vou colocar ali nos comentários. Frei, para terminar, eu queria que o senhor repetisse, porque os principais argumentos, principalmente das pessoas mais populares, né, sobre cotas, contra cotas, voltam àquela ideia de que pessoas que passam por cotas têm menos qualificação e que aí estaria baixando o nível de determinado curso, de profissão. Eu queria que o senhor repetisse os resultados das avaliações dos candidatos que passaram por cota, dos estudantes que passaram por cota, como é o desempenho deles nas universidades, para as pessoas verem que esse tipo de argumento não procede. Olha, para nossa alegria, algumas universidades fizeram pesquisas, entre elas a nossa querida Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e várias outras do Brasil fizeram pesquisa sobre o desempenho de cotistas comparado com não cotistas. Em geral, quando faz o vestibular, o último branco, o último que passa pela vaga universal está cá em cima. E o último que passa pelo copo está cá embaixo. A diferença é bem grande. No entanto, esses jovens tendo acesso à mesma faculdade, ao mesmo professor, ao mesmo laboratório, à mesma biblioteca, após um ano, estão ligeiramente iguais. Em alguns casos, os negros estão acima dos brancos. De modo que quem quer levar a sério essa avaliação é só entrar no site da UERJ e de outras universidades federais do Brasil, a Federal de Pelotas também, a Federal de Minas Gerais, que tem pesquisa apenas sobre sua realidade da sua universidade, onde o jovem negro teve desempenho igual ou superior. Outro dado importantíssimo que não é discutido é que os cotistas têm mais perseverança no estudo e na vaga do que os brancos. Também é outro dado que precisa ser discutido e aprofundado. E, portanto, talvez, por esses e outros motivos, é que o governo federal não quis fechar a pesquisa nacional, porque ia fazer muita gente passar vergonha com suas teses equivocadas que defenderam contra as cotas anos e anos, nos humilhando em debate, tentando dizer que nós estávamos criando racismo reverso. E se a gente pode voltar àquela analogia da corrida, né? Quem parte de trás e chega junto de quem se partiu na frente teve um desempenho melhor, né? Então, se os estudantes de cotas chegam em parceria com outros estudantes que tiveram acesso, talvez, a melhores colégios, ter uma realidade social melhor, se eles conseguem chegar perto, sinal que o desempenho deles, na verdade, foi melhor, mesmo que tenham a mesma nota, né? Olha só, inclusive, eu sugiro que todos os que estão seguindo agora esse debate, caso queira aprofundar um pouquinho, com pouco tempo, não tem muito tempo, mas quer aprofundar, quer dominar esse assunto assim, com uma clareza absoluta, joga no Google, Michael Sandel, se escreve Michael Sandel, ações afirmativas. Joga no Google essa expressão. Aí seleciona vídeo. Vai aparecer um vídeo de Michael Sandel, que é um professor da Universidade de Harvard, onde ele explica meritocracia justa e meritocracia injusta, que é um debate que ainda não está na mesa do brasileiro e das universidades. No Brasil, as universidades ainda botam em prática a meritocracia injusta. E nós queremos que o Brasil dê esse passo, abraçando a meritocracia justa. Agora, quem tem mais tempo um pouquinho, está em português um livro chamado Justiça. Tem em português um livro chamado Justiça. Autor Michael Sandel. Esse livro é uma preciosidade, é uma leitura super agradável e, na minha opinião, ele convence até o diabo de que a ação afirmativa é fundamental e necessária. Tá bom, Frei Davi, muito obrigado por abrir o espaço aí na sua agenda difícil, corrida, cheia de brigas judiciais, além dos compromissos religiosos da administração da Educafro. Obrigado e força aí na luta. Tomara que
esse ano passe e que a lei de cotas seja mantida como a gente espera, né? Exato. Então, um abraço para todos vocês que estão participando desse debate. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entre em www.educafro.org.br. E lá tem nossos telefones, nossos e-mails, nossas redes sociais. Vamos conversar mais. Nós queremos ajudar você a ser alguém que ajuda o Brasil a ser melhor. Ok, e antes de chegar no final do vídeo, lembrando fazendo aquele aviso de sempre, aquele pedido de sempre, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta esse vídeo para o canal crescer e o conteúdo circular. Obrigado e até o próximo vídeo.